Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. É um texto bem conhecido, que se tornou o lema de muitas campanhas sobre família nas igrejas. E nós vamos meditar sobre esse tema. Enquanto os irmãos abrem, apenas uma breve introdução. Nossa família está em perigo. Basta acessarmos os jornais, as redes sociais, a internet para ver o quanto a família tem sido objeto de ataques do diabo e do inferno. E alguns dados nos mostram que a família cristã também sofre esses ataques. Por exemplo, o número de divórcios entre as famílias ditas evangélicas não é menor do que os divórcios que ocorrem na maioria das famílias no Brasil e no mundo. Os ídolos deste tempo estão à nossa volta mais vivos do que nunca. Nós podemos ver essa influência de diversas formas. É a nossa família, não podemos pensar que esteja imune a esses ataques. E é preciso, então, que tenhamos uma firme resolução como família para servir a Deus. Eu sei que aqui na nossa congregação, e entre aqueles que também estão nos acompanhando pela internet, há casos de famílias que nem todos os seus componentes estão servindo a Deus, estão em comunhão com a igreja. E se for este o seu caso, eu gostaria que você recebesse essa mensagem em oração e também com esperança, e que a graça de Deus o ajude nessa missão. Mas hoje vamos colocar a nossa decisão, a nossa firme decisão como algo primordial para que a nossa família caminhe junta nos mandamentos do Senhor. Então vamos ler o texto, Josué 24. Eu vou ler um texto, ele é um pouco longo, os irmãos acompanhem. E depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. Aqui uma referência ao rio Eufrates, onde vivia Abraão. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. E também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para que sirvamos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ou melhor, que é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Pai querido, tua palavra foi lida e pedimos que, pelo poder do teu Espírito, Senhor, a aplique de modo transformador ao nosso coração. Em nome de Jesus. Cumprindo a missão que Deus lhe confiara, Josué acabava de assentar o povo ali na terra de Israel. Ele distribui a terra entre as tribos e assim finalizara a sua missão. Nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 21, versículos 43 e 45, o seguinte: Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então entendam aqui o contexto. O povo havia sido fixado na terra de Israel depois de um longo período de peregrinação e guerras de conquista. E a missão de Josué acabara. E uma nova fase em Israel estava começando. Não haveria mais um líder nacional, como foi o caso de Moisés e, por fim, Josué. Embora houvessem sacerdotes, sua função não era governar o povo nacionalmente. Dali em diante, cada família deveria decidir por si. Cada família tinha a missão de conduzir a aliança por si mesma. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor era o tipo de decisão que se esperava de cada família. Vamos examinar aqui neste texto quais as características desse tipo de decisão que Josué convoca o povo a tomar e o tipo de decisão que Deus espera de cada uma de nossas famílias hoje. Em primeiro lugar, a decisão de servir a Deus em família deve ser autônoma. Cada família deveria decidir por si. Eu já ouvi acusações contra Josué pelo fato de ele não ter formado um sucessor. Moisés discipula Josué. Depois de Josué, parece que ele não investe sua vida em nenhum outro líder que o sucedesse. Porém, quando nós examinamos a palavra, nós vemos que Josué não deveria ter feito isso mesmo, porque o sistema mudaria radicalmente. Moisés recebeu uma ordem expressa de Deus para nomear Josué e empossá-lo
como nós vemos em Números 27, 18 a 20, Deus disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença dele, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Números 27. Mas Deus não pediu para Josué fazer o mesmo com ninguém. A missão que Deus dara a Josué tinha um fim, ela se completaria quando o povo ocupasse a terra. Josué capítulo 1, versículos 2 e 6. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não era plano de Deus instituir um líder nacional depois de Josué, até Davi. Quando Salomão, na dedicação do templo, ora a Deus, em 2 Crônicas 6, 4 a 6, ele diz o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia, presta atenção, desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, ou seja, desde o tempo do Êxodo e o tempo de Josué, não escolhi cidade alguma de entre as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Portanto, a missão de Josué tinha um prazo. Ele colocaria o povo ali em Israel e daí em diante não se esperava mais que um líder nacional conduzisse o povo na aliança que Deus firmara com ele. O sistema agora era aquele que vimos em Deuteronômio 6, que acabamos de ler. Era o discipulado família a família. O pastor Rômulo Boechat pregou sobre isso no dia 1º de maio, aqui os irmãos se recordam. E nós lemos esse texto. Segundo Deuteronômio 6, cada família deveria ensinar, geração após geração, os termos da aliança. E é por isso que Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele ali está falando não como um chefe da nação de Israel. Essa missão já teria terminado àquela altura. Ele fala como chefe da sua família. Ele fala em nome da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele dissesse, eu não sei quanto à família de vocês. Eu não sei por vocês. Eu não posso mais falar por vocês. Se vocês acham que servir a Deus é ruim, então vocês escolham de que lado vocês estão. Mas a minha casa já decidiu. E nós vamos servir ao Senhor. Essa decisão precisa ser autônoma. Precisa ser da sua família. Nós não podemos ser uma família que vai com as outras. Não importa o que as outras façam lá fora. Não importa o quanto a nossa cultura em redor tenha deturpado o que a família é. Conforme Deus já havia alertado tantas vezes, quando o povo chegasse ali na terra, haveria pressões. Haveria a idolatria em volta que buscaria influenciar o povo de Israel constante e fortemente, buscando cativar o povo a desviar-se da aliança. Havia deuses por todos os lados, e era preciso ter muita atenção. E como líder de sua família, Josué se posiciona, eu e a minha casa, ou seja, nem eu sem minha família, nem minha família sem mim, minha casa, minhas regras. Percebam que ali estão ouvindo as palavras de Josué, não apenas o povo inteiro, mas a sua própria família. Eu fico imaginando Josué, ainda que não fosse o caso de os filhos ou a esposa dele estarem ali, ele ter feito uma reunião em casa e falado, olha, hoje nós vamos entregar a liderança de uma vez por todas e vai ser cada família por si. Então eu quero que vocês estejam juntos comigo. E eu vou dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor diante do povo. Então, aqui em casa, a regra é clara. A nossa família servirá ao Senhor. Assim deve ser também a nossa decisão.
Não importa a cultura à nossa volta que tenta nos influenciar, cada família do JB precisa decidir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independentemente de todas as outras. Mas essa decisão não precisa ser apenas autônoma, ela deve ser também intransigente. Quando o povo ouviu a declaração de Josué, ali no versículo 16 a 18, nós vemos a resposta do povo de Israel. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a vossos pais. E o povo concorda com toda a narrativa que Josué havia feito. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. E aí Josué retruca o povo: olha, vocês não vão poder servir ao Senhor, porque Deus é santo e há ídolos no meio de vós. Desse jeito não dá. Servir a Deus é coisa séria. Não dá para ter ânimo duplo. Lá em cima, no versículo 14, Josué já havia dito: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Jesus parece ecoar essas palavras lá em João 4, quando diz à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores deverão adorar em espírito e em verdade. E Josué diz: joguem fora os ídolos e servi somente ao Senhor. Ele repete isso no versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então essa decisão de servir a Deus em família precisa ser feita com muita convicção, porque ela tem consequências, ela tem implicações. Aí o povo responde a Josué no versículo 21 de novo: não, Josué, você não está entendendo, nós estamos convictos, nós serviremos ao Senhor. E aí Josué responde mais uma vez, nos versos 22 a 24. Tá bom. Então vocês são testemunhas da decisão que estão tomando. Por conta disso, vocês precisam jogar fora os deuses estranhos que há no meio de vós. E precisam inclinar o coração de vocês ao Senhor de modo definitivo, uma vez por todas. E mais uma vez, parece que Josué está assim, desconfiando se a decisão do povo era de fato legítima, verdadeira, definitiva. Ele fala: então tudo bem. Então o povo diz a Josué mais uma vez: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Servir ao Senhor precisa ser, em família, uma decisão intransigente. Tem que ser muito convicta, não pode ser da boca para fora. Precisa ser tomada, de fato, com o coração inteiro, sem margem para arrependimento e assumindo todas as implicações. Josué fala: joguem fora então os ídolos, tudo aquilo que concorre com o Senhor na disputa pelo seu coração. Josué fala no versículo 15 dos deuses antigos e dos deuses novos, os deuses de longe e os deuses de perto, todos deviam ser eliminados. E como família, nós precisamos reconhecer também quais são os ídolos que rondam o nosso lar, ou aqueles que estão dentro da nossa casa, e precisamos renunciá-los. Querido irmão, querida irmã, qual tem sido o ídolo que ainda ocupa um espaço na sua casa, na sua família? Segundo Josué, era preciso inclinar o coração inteiro ao Senhor, Deus de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo disse certa vez: porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Se muitas vezes é difícil identificar os ídolos, se é difícil identificar onde está o nosso coração e onde estamos amando ou aplicando o nosso amor em disputa, o amor que devemos dedicar exclusivamente a Deus, é mais fácil identificar o tesouro. É por isso que Jesus foi bem inteligente nessas palavras. Onde estiver o tesouro, ali estará o coração, e não onde estiver o coração estará o tesouro, porque é mais fácil identificar o tesouro. O tesouro é aquilo que você mais valoriza, porque os sentimentos enganam, mas o tesouro, pela mente você consegue perceber onde está, porque
no coração nós queremos proteger o ídolo, mas o tesouro está à nossa vista. Em que você tem aplicado mais o seu tempo, o seu dinheiro, o seu foco e sua energia como família? Que coisas tem valorizado mais? Essas coisas são o teu tesouro. E aí é o risco presente e constante de que você esteja transformando esse tesouro em um ídolo, dividindo o seu coração, que deveria ser somente para adoração a Deus. Então, cuidado para não colocar seu coração nessas coisas. A decisão de servir a Deus em família não é apenas autônoma, mas também intransigente. Ela precisa ser por inteiro. Mas há ainda uma terceira característica desse tipo de decisão que precisamos tomar em família. A decisão de servir ao Senhor em família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, precisa ser uma decisão solene. Deixe-me explicar. Por solene, eu quero dizer uma decisão formal, uma decisão cerimoniosa, marcada no tempo, feita para se lembrar. Não é algo para fazer hoje e se esquecer amanhã. É uma decisão determinante. Como determinante é o contexto que nos impõe tomá-la. Vejamos esse caráter de solenidade na decisão de Josué, aqui, a decisão que ele convida o povo a tomar. No início do capítulo 1, nós vemos que Josué havia reunido toda a nação de Israel em Siquém, e ali ele convida os representantes para esta conversa, esse diálogo que vemos em todo o capítulo. Siquém era uma cidade muito representativa, era uma região representativa. Foi ali que Abraão chegou ao migrar para o que seria depois o território da nação de Israel. Ali ele adora a Deus pela primeira vez, quando Deus lhe aparece. E ele faz ali um altar. Era uma espécie de centro geográfico da nação de Israel. Foi ali que Deus diz a Abraão: à tua descendência darei esta terra. Percebam que Abraão já havia percorrido o território que seria a nação de Israel, mas quando ele chega em Siquém, é que Deus aparece, parece ser o centro de tudo, de onde ele pudesse contemplar as bordas. Também quando Jacó faz a sua peregrinação, quando ele vai lá para a casa de Labão, e ele volta, quando ele chega em Siquém, é que ele chega em Israel de fato, e ali Deus lhe aparece, e ali ele se instala. Reunir-se em Siquém era uma solenidade. Em Deuteronômio 27, Moisés havia ordenado que quando o povo chegasse em Israel e todas as tribos fossem acomodadas em seus devidos territórios, o povo deveria se reunir em Siquém, onde ficavam dois montes, o monte Gerizim, que era um monte muito bonito, verde, que simbolizava a bênção de Deus, e o monte Ebal, descampado, desértico, que sinalizava também um lugar difícil. E ali Moisés instruiu o povo a fazer uma solenidade de confirmação do pacto. Não sei se vocês se recordam dessas palavras, mas ali Moisés instruiu o povo a fazer o seguinte: o povo faz isso. Nós vemos isso acontecendo no livro de Josué, no capítulo 8, versos 30 a 35. O que acontece? Moisés disse o seguinte: vão para Siquém, peguem representantes de 6 tribos, coloquem sobre o monte Gerizim, e 6 tribos coloquem sobre o monte Ebal. Um ficava de frente para o outro. Esses representantes, 6 que ficariam sobre o monte Gerizim, proclamariam as bênçãos da lei, e todo o povo diria amém. Os representantes de outras 6 tribos ficariam sobre o monte Ebal e proclamariam as maldições, e todo o povo diria amém. Então percebam que o pacto da aliança que Deus fez com o povo ali, parece que Deus fez questão mesmo de reconhecer firme e autenticar em cartório, porque foi uma solenidade. Tem todo um rito, e o povo disse amém. E ali no monte Gerizim, que era em Siquém, os 2 montes ali na região de Siquém, todo o povo proclamou isso. E a última maldição lançada foi justamente aquela: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E o povo disse amém. Paulo traz de volta essa maldição em Gálatas 3, 10 a 13,
para dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, como está escrito. E ele menciona justamente essa cláusula final da aliança mosaica que dizia: se não cumprir a lei toda, será maldito. E dessa maldição Cristo nos resgata, ali como Paulo fala em Gálatas capítulo 3. Então tudo isso acontece ali em Siquém, nos montes Gerizim e Ebal. E é ali que o povo está reunido. Outros textos do Antigo Testamento mostram o quanto aquele lugar era representativo. Foi ali que Roboão foi coroado rei. Lá também Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, reconstruiu a cidade e fez dela a capital do reino. Siquém era situada no que veio a ser depois a região de Samaria. E aquele monte Gerizim foi o monte ao qual a mulher samaritana se referiu naquela conversa com Jesus. Porque os samaritanos, eles só criam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto os demais judeus criam no Antigo Testamento como um todo, no tempo de Jesus. E como Abraão recebeu dali a primeira visão de Deus na terra de Israel, edificou um altar no Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção, os samaritanos pensavam que era ali que deveria ser a adoração, e não em Jerusalém, que veio depois. Percebam o quanto aquela região era importante. Aquele momento era especial e exigia uma decisão de uma vez por todas. Percebam nos versos 14 e 15 as palavrinhas que Josué diz: agora e hoje. Essa definição não poderia esperar. Não era um dia qualquer. Josué estava ali se despedindo de seu papel de liderança. E o que quer que acontecesse ali iria definir o futuro de Israel. Queridos irmãos, a decisão de servir a Deus em família também precisa ser solene. Hoje é o dia da decisão. Nós precisamos decidir solenemente servir a Deus como família. O povo de Deus está reunido aqui também, mas a decisão é de cada família. E é a sua casa que você precisa liderar. No verso 15, Josué diz ao povo: se vocês acham mal servir a Deus, escolha logo o que vocês querem. Ou seja, não dá para ficar meio lá, meio cá. Não é uma opção. Mesmo que seja para dizer, nós preferimos outros deuses e não ao Senhor, essa decisão precisa ser consciente. Não decidir já é uma decisão. Eu fico imaginando se o povo tivesse dito a Josué: olha, a gente ainda não sabe muito bem o que quer. Josué teria respondido: mas depois de tudo o que vocês passaram, ainda estão em dúvida? Por isso Josué narra toda a trajetória do povo. E quando a gente olha a nossa trajetória de vida, de onde Cristo nos tirou e para onde Ele nos levou, a posição que temos ao lado dele, não é mais para termos dúvidas nenhumas. E aí Josué fala: olha, se vocês estão em dúvida, aí é problema de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que nós faremos, família JB? Toda solenidade precisa de um marco. Quando nós olhamos mais à frente no texto que lemos, o que Josué faz? Não era apenas aquele lugar que era representativo. Mas Josué pensa: essa decisão não pode passar despercebida, ela precisa ser marcada. Ela precisa ser lembrada. Então vamos estabelecer um marco. Versículo 25, ele faz o seguinte: ele escreve aquela aliança em um livro. Não satisfeito, imagino ele lembrando, mas as folhas, né, o papiro, o pergaminho, o material que era usado, possivelmente ali pele de animais, isso pode se deteriorar. Vamos gravar nas pedras. Ele pedra uma grande pedra e fala: vamos escrever ali. E ele não apenas escreve na pedra para que ficasse para a posteridade, mas ele coloca num lugar visível. O texto diz que ele coloca debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Deus. Que santuário era esse? Não era uma construção, não era um prédio. O templo viria a ser construído muito depois. Ali era aquele lugar onde Abraão havia construído o seu primeiro altar, quando chegara ao território, a terra que viria a ser a terra
do povo de Israel. Debaixo de um carvalho, é um lugar de referência. Ele quis marcar, vai ser um lugar para se lembrar. Os carvalhos são reconhecidos pela sua durabilidade. Eles são um bom ponto de referência, não é? Debaixo de um carvalho, pessoas importantes do Antigo Testamento foram sepultadas. Débora, a ama de Rebeca, também o rei Saul. O carvalho você conseguia destacar logo facilmente. Lembra-se quando Absalão ficou preso numa árvore? E disseram, olha lá, Absalão está preso, vamos matá-lo. Onde que ele está? Está num carvalho. Era um bom ponto de referência, né? E esse carvalho, em especial, citado por Josué, foi aquele carvalho, aquele lugar onde Abraão fez o seu altar. E passou Abraão por toda aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Gênesis 12, 6. O carvalho que está junto a Siquém também aparece na trajetória de Jacó, em Gênesis 35, 4. Então Josué quis dar àquela decisão um caráter solene, um caráter definitivo, irretratável. E as marcações visíveis nos ajudam a dar esse caráter da decisão que tomamos. Que marcos visíveis você possui na sua família, na sua casa? Se alguém entrar no seu apartamento, na sua casa, poderia dizer que a sua família é uma família cristã? Sugestões, coloque versículos nas paredes. Quadros com mensagens bíblicas. Que as pessoas, ao chegarem na sua casa, vejam a palavra de Deus nas portas. Numa contextualização de Deuteronômio 6. Escreva a lei em todos os lugares, nos umbrais das portas, em tudo que você puder, para que a sua família se lembre. Que destaque a palavra de Deus tem na sua casa. Não como um amuleto. Tem pessoas que colocam a Bíblia aberta, geralmente no Salmo 91, salvo engano, e aquilo ali é uma espécie de amuleto para evitar que o mal entre na casa. Não é isso que eu estou dizendo, mas algo para se lembrar, uma representação do quanto a palavra de Deus é importante na sua casa. Não apenas um marco visível, mas o próprio marco no templo. O que o domingo de manhã representa para a sua família? Eu me lembro de uma família muito querida nossa, que morava na roça, e aqueles irmãos já idosos, né? Eles se lembram de como os seus pais os arrumavam no domingo de manhã. Eles iam de charrete para a igreja. Todo mundo assim arrumadinho, limpinho. E isso ficou na memória de uma irmã muito querida nossa, que hoje já está na casa aí dos 60, 70 anos. Eu me lembro quando criança, meus pais nos arrumavam, aquelas roupas limpinhas, e às vezes chovendo naquela lama, mas a gente ia assim, com todo cuidado, subia na charrete. Ó, quem é da roça aqui está até sorrindo, né? E a gente ia, domingo de manhã, para a igreja. São marcos visíveis. A nossa vida é um marco também. Falando em carvalho, aquele texto lindo de Isaías 61, que Jesus recita na sinagoga, diz que todos nós, libertos por Cristo, seríamos como carvalhos de justiça. A nossa vida precisa ser um marco visível para as pessoas na nossa família. Precisa chamar a atenção, como um carvalho na beira de uma estrada. Mas o texto segue e tem um último versículo. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança, cada um para a sua casa, cada um para a sua terra, cada um para o seu lugar. E é da porta para fora da reunião do povo, daqui da igreja, é que o desafio de fato começa. Ali a resolução do povo seria testada. De agora em diante, nós veríamos se a decisão tomada solenemente, de forma autônoma e intransigente, seria de fato cumprida por todo o povo. É assim com a gente também. A gente pode decidir aqui hoje juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é altamente recomendado que façamos assim. Mas no dia a dia é que essa decisão é testada. E nós sabemos, por Juízes 2, 7 a 11, que aquela geração não conseguiu transmitir esses preceitos, essa fidelidade para a geração seguinte. Juízes 2, 7 a 11,
E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, no monte de Efraim. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. É um eufemismo para a morte. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. É por isso que as pessoas acusam Josué. Josué, se eu tivesse colocado um sucessor como líder da nação, isso não teria acontecido. Mas não foi isso que Deus pediu a ele. Foi um erro das famílias. Foi um problema que aconteceu na transmissão dessa aliança, desse compromisso para a próxima geração. Deus queira que isso não aconteça com nossos filhos. Mas vejam como é difícil que essa decisão seja mantida. É por isso que ela precisa ser autônoma, ou seja, cada família por si mesma, independente das outras, ainda que todas as outras fracassem ou estejam em dúvida quanto a essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão precisa ser também intransigente, não pode haver dúvida, nem ânimo dividido. Tem que ser questão de vida ou morte. E essa decisão também precisa ser solene, tomada de uma vez por todas, com a fixação de marcos visíveis, que nos ajudem a mantê-la em mente, de forma constante, algo para se lembrar sempre. No que depender de mim, eu estou firme nessa decisão que tomei em minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queria que você abaixasse sua cabeça agora e você estivesse pertinho da sua família. Dou até um tempinho. Se você está longe aí da esposa, do esposo, o filho aí está longe dos pais, pode chegar pertinho. Dê um abraço aí na sua família. Se você não está com a sua família aqui, encare esse momento em oração e esperança. Mas dê um abraço, chega juntinho, chega mais perto. Estou aqui longe da minha esposa, querendo estar ao lado dela agora. Vamos fazer uma oração em família? E vamos reforçar essa decisão que eu acho que nós já tomamos, não é? Eu creio que você já tomou essa decisão. Mas de modo solene, num dia para se lembrar. Um domingo de manhã, estou até olhando o relógio aqui, dia 15 de maio de 2022. Nós tomamos essa decisão de modo autônomo, intransigente e solene. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, declarando que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não importa o que outras famílias façam, mas nós estaremos diante de Ti, Te servindo como família. Eu te peço uma graça especial àqueles que não têm o privilégio de terem a família inteira na Tua casa. Como isso dói. E agora o nosso coração se comove em união a essas pessoas, para Te clamar que essa palavra, que essa expressão, em a minha casa serviremos ao Senhor, seja uma realidade na vida dessas famílias também. Dê graça, dê esperança, Pai. Se há alguém aqui nesta manhã que perdeu a esperança, acha que não dá mais, que esta manhã tenha renovado a esperança de ver toda a sua casa servindo ao Senhor. Nós te clamamos por salvação de cônjuges, filhos que estão afastados dos teus caminhos, para que o Senhor opere de forma poderosa na vida de cada uma dessas pessoas, trazendo quebrantamento e arrependimento. Se há alguém aqui, Pai, que ainda está em dúvida, pode ser que esteja aqui dentro. Toda a família serve ao Senhor, mas ainda pode haver alguém com o ânimo dividido, ainda está recalcitrante, ainda está assim, teimando em tomar uma decisão de forma definitiva. Que esta manhã o coração se abra para uma decisão firme. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu não quero ficar em cima do muro. Eu quero tomar essa decisão. Essa pessoa não adie mais. E hoje seja o dia de salvação. Pai, fortaleça a nossa família. Eu te peço pelos maridos que tenham força, convicção para liderar sua casa nos caminhos do Senhor. As esposas como auxiliadoras que liderem com seus maridos o discipulado na família. Peço pelos filhos, Pai, que amem ao Senhor desde cedo, que aprendam a amar as histórias da Tua palavra, amar a Cristo e nunca se desviem do caminho da salvação. Eu te peço por essa igreja que seja uma grande reunião de famílias e como família Tua, Teus filhos reunidos, haja também como família e que cada criança que aqui esteve mais cedo seja a responsabilidade de todos nós, primeiro de sua própria casa, de seus pais, mas também de todos nós como família, que todos cresçamos juntos para nos parecermos mais com Cristo. Que essa manhã, Pai, seja um marco na vida de cada pessoa, cada um que aqui está, especialmente nas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.